algumas pessoas que a gente até convidou já vieram aqui conosco, que tinham problemas assim, que não conseguiam dormir no escuro, por causa do medo, da insegurança. Mas grande parte das situações foi relacionadas à rejeição, algum fato extremamente assim, traumático na infância, que aquilo vai ficar guardado e isso vai trazer consequências lá na frente, entendeu? Pessoas que têm medo de dormir sozinhos, está relacionado muitas vezes a essa situação. Enfim, são várias situações que geram ou podem provocar isso, né? Então é importante a gente saber disso e entender a história. Por isso que normalmente as pessoas que nos procuram lá na clínica, a gente passa um questionário para ser preenchido, que esse questionário seria como se fosse um pente fino que nós chamamos, falando toda a sua infância, o relacionamento familiar, como foi a sua gestação, como que foi, você passou por um parto traumático ou não, você foi concebido fora da aliança do casamento ou não, enfim, todas as informações, elas são importantíssimas. Sofreu algum tipo de bullying, sofreu algum tipo de abuso, um molestamento, são situações que vão marcando e que elas vão produzir frutos lá na frente. Então, por isso que é importante a gente ter essas informações para que a gente possa, dessa forma, então, ter uma visão mais macro da sua vida para poder, então, ministrarmos essas áreas que aí estão, muitas vezes, guardadas ali há anos. Mas, de uma certa forma, a nossa alma e a nossa mente, eles usam esse mecanismo para a gente não pensar naquilo, porque aquilo gera dor. Então, tudo que gera dor traz incômodo. Então, a gente prefere que seja, de uma certa forma, passada a chave e aí até a gente acaba jogando a chave longe, não se toca nesse assunto, fica amortecido. Só que a gente não sabe que isso que está amortecido, ele gera esses gatilhos dentro da nossa alma para autoproteção, sistemas de autodefesa, né? E que acaba afetando a nossa vida, né? Hoje, já como adultos. Sim. Bom, já chegaram perguntas aqui do nosso CAT, o pessoal está participando, você que ainda quer participar, dá tempo, entra lá no CAT, liga no CAT e mande aqui sua pergunta. A Maria Nice, de Divinópolis, ela manda o seguinte: gostaria de saber por que em toda a minha vida eu sonho com coisas inacabadas. Nada que eu faço termina nos sonhos. Gostaria de entender. Graça e paz. Uma questão de um trauma que ela teve. Com certeza. Que nesse trauma ela não conseguiu chegar a alguma coisa e causou trauma na vida dela. Então isso aí criou uma barreira. E esse sonho ele vai ficar consecutivo, enquanto ela não resolver esse trauma na vida dela. Sim. Está relacionado à autossabotagem. Isso. Ela sabota as coisas, ou seja, não conclui. Vai até um determinado ponto, às vezes ela mesma, não vai dar certo mesmo. Então isso é chamado, convencionado de autossabotagem. Sabota aquela situação. Com medo da frustração, ela vai lá. Ou não perseverar, não conseguir chegar ao fim. Entendeu? Outra coisa, né, que pode ter acontecido também na questão do parto. Pode ter sido uma tentativa de aborto. Sim. Ou ela veio depois de um aborto. Tudo isso pode ser que está acarretando. E esse caso específico dela está relacionado a isso. Não sei da sua história, mas está relacionado a isso aí. Tentativa de aborto. Alguma coisa que começou e ficou interrompida. Sim. E ela não tem consciência de que isso tenha ficado interrompido. Então, ela, mesmo que a vida dela se rompa em algumas coisas, mas o sentimento que ela tem, aquilo que ela recebe da inconsciência dela, é que foi paralisado. Ficou no meio do caminho. Sim. Né? Então, pelo que eu entendi aqui, ela sonha com coisas inacabadas, mas provavelmente ela vive isso também na vida natural. Né? Ela pode não ter tanto discernimento das coisas que ela começa e não termina. Porque muitas vezes a gente vai no dia a dia, né, e acaba não percebendo o quanto de coisas a gente começa e não termina. Sim, né? Entendi. Então, Maria Nice, está respondida então a sua pergunta aí. Né? Eu espero que você tenha recebido essa resposta e entendido, né, o que Deus quer te falar em relação a isso. A Rosália, de Belo Horizonte, ela diz o seguinte: por um bom tempo eu sempre sonhava que estava casando, mas que não tinha o noivo, ou que se tinha, sempre tinha um impedimento.
Será que isso é Deus me falando sobre algo que está sendo feito contra a minha vida sentimental? Ela entendeu que pode ser isso. O que vocês acham? Olha, nem sempre o casamento significa a vida sentimental. O casamento é aliança. Sim. Então, se eu tivesse atendendo essa pessoa, a primeira coisa que eu ia perguntar para ela é como é o relacionamento dela com Deus. Como que é a vida espiritual dela. O relacionamento dela com o pai. Como que ela desenvolve esse relacionamento com o pai, no sentido espiritual, e o pai físico. Porque aí, uma coisa que é clara é a questão de que essa aliança que ela se propõe a fazer, ela não se estabelece, pelo menos da forma que ela deveria ser. Não necessariamente o casamento, não necessariamente ligado à sua área afetiva. E isso não tem, a menos que seja uma revelação clara do Espírito Santo, por esse tipo de sonho nós não temos como bater o martelo e falar, fizeram uma obra, entendeu? Contra você. Não. Sim, e pode representar também um medo dela, né? De não achar um companheiro. De não achar Ou a referência do relacionamento do pai e da mãe é transferido para ela. Se foi um relacionamento conturbado, é o medo que ela tem. Eu não quero isso quando eu casar. E muitas vezes isso é tão forte que isso alimenta. Ela projeta isso na vida dela, no futuro dela. Outra coisa também, né? Se ela foi defraudada também, que a gente não sabe também. Isso também influi também, entendeu? A gente tem mais uma pergunta aqui, mas eu não sei se dá tempo. A gente pode deixar para amanhã também. Da Anevita. Vamos falar a pergunta? Se der tempo, a gente responde. Se não, a gente deixa para o próximo programa. Ela diz o seguinte: eu adoro esse programa e queria saber por que tem 40 anos que eu só sonho com pessoas que estão mortas. Tem 39 anos que minha mãe faleceu e eu sonho com ela. Se eu sonho que estou numa festa, tem 3 ou 4 mortos na festa. Tenho depressão e tomo remédios por isso. Queria entender o porquê. Dá tempo de responder? Esse dá para responder rapidinho. A senhora está ligada à sua mãe, né? Uma ligação de alma muito forte. E você nunca conheceu, ou nunca conseguiu enterrá-la definitivamente na sua vida, né? Então, e você tem dificuldade com perdas, né? Você tem muita dificuldade a respeito de perdas. Então, a perda, por mais dolorosa que seja na nossa vida, nós temos que enterrar. Todas aquelas pessoas que a gente ama, nós amamos, convivemos muito tempo, mas chega um tempo que Deus diz, terminou o seu tempo aqui e nós temos que confiar em Deus, que Deus tem o poder de dar vida ou dizer é tempo de estar com eles e nós temos que enterrar essas pessoas, né? E eu creio que você tem dificuldade nessa área. É isso aí. Então, com muita oração e buscando também ajuda, né? Exatamente.